pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Denise Procópio, mais um vídeo de confronto de história. A história que eu vou contar hoje, envolvendo Flamengo e Botafogo, é tão absurdamente rica e cheia de coincidências que é difícil de acreditar. Flamengo e Botafogo, 1979, conhecido como Jogo 53. Botafogo estabeleceu a maior série invicta da história do futebol brasileiro. Foram incríveis 52 jogos sem derrota. Desses 52 jogos foram 31 vitórias e 21 empates. Essa sequência o Botafogo obteve jogando o Campeonato Carioca e o Campeonato Brasileiro. Não houve nenhum amistoso, não houve nenhum jogo, treino. Toda essa sequência foi em jogos oficiais. Essa sequência teve o fim com uma derrota para o Grêmio, com o gol do jogador Renato Sá. Essa sequência estaria ameaçada. Bom, na época, a rivalidade entre Botafogo e Flamengo era imensa. A torcida do Botafogo cantava o parabéns para você e contava, né, de 1 a 6, remetendo a referência aos 6-0 aplicada no rival. E o Botafogo tinha a hegemonia de vitórias sobre o Flamengo. Então, o Flamengo amargava uma freguesia para o Botafogo e um certo desconforto com o Botafogo. A verdade é essa, o Flamengo tinha um desconforto com o Botafogo. Os jogos contra o Botafogo eram jogos diferentes e especiais. A rivalidade era altamente acirrada e o Botafogo levava ampla vantagem sobre o Flamengo. E isso trazia ao Flamengo um desconforto, uma certa irritação. O Flamengo começou a sua série invicta a partir de 22 de outubro de 78. O Flamengo, vendo que poderia bater o recorde do Botafogo, começou a meio que marcar vários amistosos fáceis, né, para atingir e engrossar os números. Então, a sequência de vitórias do Flamengo foram recheadas de mais ou menos 7 a 8 amistosos que o Flamengo foi fazendo para engrossar os números, para chegar rapidamente aos números de jogos de invencibilidade para bater o recorde do Botafogo. Havia uma grande comoção na Gávea de quebrar esse recorde do Botafogo. Era ponto pacífico para eles quebrar o recorde do Botafogo. 3 de junho de 1979. O Flamengo entrava em campo no Maracanã para estabelecer um novo recorde de 53 partidas invictos. Eles mandavam até confeccionar medalhas comemorativas para o feito, né? E o adversário, gente, era nada mais, nada menos que o Botafogo, o detentor da marca histórica. Eu não preciso dizer que esse jogo movimentou toda a cidade, havia aquele clima de rivalidade no ar, a torcida do Botafogo se mobilizou, a torcida do Flamengo se mobilizou ao cubo e havia uma atmosfera de final, havia um clima de rivalidade extremamente acirrado. Era muito claro que aquele jogo estaria entrando para a história. E o Botafogo era o grande rival. As torcidas se mobilizaram de uma forma muito consistente, a torcida do Flamengo muito certa que faria o jogo 53 entrar para a história, e a torcida do Botafogo ali, confiante no time. Esse jogo mobilizou o Brasil como um todo. Nessa época, as transmissões de rádio das rádios de Janeiro eram replicadas para os estados do Sul, principalmente Santa Catarina e Paraná, e algumas partes do Rio Grande do Sul, e para grande parte no Nordeste. Daí, hoje em dia, vocês encontrarem muitos torcedores dos times do Rio, em Santa Catarina, no oeste do Paraná, em algumas partes do interior de São Paulo e em grande parte do Nordeste. Por quê? Foi justamente nessa época que foi se consolidando essas torcidas torcerem para os times do Rio. Porque o Campeonato Carioca, gente, era a grande vitrine, era a grande vedete dos campeonatos do Brasil, inclusive dos campeonatos regionais, era o mais charmoso, o mais... todo mundo esperava pelo Campeonato Carioca. Então, havia torcedores mesmo em outros estados que eram torcedores dos times do Rio. Por isso se consolidou muito as torcidas do Rio de Janeiro, os clubes do Rio de Janeiro terem torcidas em outros lugares, principalmente no Nordeste e no Sul,
principalmente Santa Catarina e Paraná. E esse jogo em especial mobilizou o Brasil inteiro. Agora vamos começar a falar dos sobrenaturais que permearam esse jogo. Esse jogo ele foi cercado de sobrenaturais, de coisas inusitadas e coisas que entraram para os anais do futebol brasileiro, porque Flamengo e Botafogo, num jogo 53 de quebra de invencibilidade, é um jogo histórico e está marcado para todo sempre. Até porque esse recorde ele está em vigor até hoje. Ninguém quebrou esse recorde. E vou ser bem sincera, acho muito difícil algum clube no Brasil ficar 52 jogos invictos nos atuais dias de hoje, com a competitividade que tem, com os clubes mais ou menos equilibrados, se equivalem. Acho que esse recorde ainda vai durar um tempo. Então vamos lá, vamos falar das coincidências ou sobrenaturais. O Botafogo enfrentou problema com seus goleiros. O titular era o Zé Carlos e o reserva era o Birajara Alcântara. Tanto o Zé Carlos quanto o Birajara Alcântara não poderiam atuar. O seu terceiro goleiro era o Borrachinha e foi ele que foi para o jogo. Durante toda a semana, os próprios dirigentes do Botafogo fizeram de tudo para que o Borrachinha não jogasse, porque eles não estavam confiantes no Borrachinha. Eles queriam a recuperação ou do Zé Carlos ou do Birajara Alcântara, mas não teve jeito, foi o Borrachinha que foi para o jogo. Senhoras e senhores, esse goleiro fez uma atuação monumental. Pegou uma bola no ângulo, chutada pelo Zico, em uma defesa assim inacreditável. Olha, eu vou contar para vocês que o Botafogo abriu o placar aos 9 minutos do primeiro tempo. O Renato Sá, numa bola na entrada da área, fez uma jogada linda, deu um corte, bateu pro gol e a bola entrou. Gol do Botafogo aos 9 minutos do primeiro tempo. Depois disso, o Flamengo foi tentar buscar o jogo, foi para cima o tempo todo e o Flamengo tentava a qualquer custo empatar, que esse empate já lhe daria o título 53, o jogo 53, e eles finalmente seriam o time com maior invencibilidade no Brasil. E foi para cima, e o Borrachinha fazendo defesa atrás de defesa, fazendo defesas inacreditáveis, fazendo defesas assim que você não imaginaria que aquele goleiro tivesse tanta capacidade de jogar daquela forma, porque ele fez jus ao apelido Borrachinha. O cara pegava tudo, absolutamente. Vamos falar um pouco da história desse goleiro. Borrachinha, ele, aos 15 anos, ele era goleiro das divisões de base do Flamengo. Ele atuou lá mais ou menos em 7 anos, mas ele nunca teve oportunidade. Aí, em 77, Borrachinha, ele foi pro Botafogo, de um ex-goleiro chamado Luiz Borracha, que foi goleiro do Flamengo na década de 40. O jogo mais marcante do pai do Borrachinha, do Luiz Borracha, foi no Flamengo e Botafogo, do qual o Botafogo marcou 5 gols em 18 minutos. E o Luiz Borracha foi substituído e vaiado pela torcida do Flamengo. Foi vaiado e execrado pela torcida da vida, né? 3 décadas depois, o seu filho calou a massa rubro-negra e a multidão flamenguista desceu pianinho as rampas do Maracanã. Porque o Borrachinha, ele simplesmente fechou o gol. Não havia nenhuma possibilidade de entrar aquela bola. Nada que o Flamengo fizesse, qualquer jogada que o Flamengo fizesse, a mão do Borrachinha, a forma como ele se multiplicava naquele gol, era uma coisa impressionante. Agora, mais uma daquelas coincidências e sobrenaturais que permeiam esse jogo. O Renato Sá, que fez o gol aos 9 minutos do primeiro tempo, é o mesmo Renato Sá que quebrou a série invicta do Botafogo, fazendo o gol do Grêmio, que quebrou a nossa série invicta, que seria do jogo 53. O mesmo Renato Sá fez o gol contra o Flamengo. Isso é uma das coisas assim que não tem como explicar. Só os deuses do futebol, só o sobrenatural do futebol pode explicar uma coisa dessa. O mesmo jogador quebrou a série invicta de 2 times. Então, o número 52 ficou marcado na história. Tem 2 times que detêm um recorde de invencibilidade no futebol brasileiro, Botafogo e Flamengo. Mas eu ressalto aqui, o Botafogo foi o primeiro a fazer a série invicta. E o Botafogo fez essa série invicta em jogos oficiais.
Já o Flamengo, quando percebeu que poderia fazer uma série invicta, injetou amistosos bem fáceis. Eu vou dar um exemplo, amistoso contra a seleção da Roraima, entendeu? Jogos assim de uma dificuldade duvidosa para poder engrossar a sua série invicta. Mas ele deu muito, mas muito azar, que na hora de fazer o jogo 53, coincidentemente, caiu o jogo contra o Botafogo. Senhoras e senhores, eles perderam novamente. Eu trago aqui a ficha técnica desse jogo. O jogo foi no dia 3 de junho de 1979, Botafogo 1, Flamengo 0. O local foi no Maracanã, o Campeonato Carioca de 1979 pela Taça Guanabara. O público foi 139.098 pessoas. Eu disse 139.098. Época que o Maracanã colocar mais de 100 mil era quase, vamos dizer assim, era quase linhas gerais. Um jogo com apelo que tinha, que esse jogo tinha, era um jogo que as torcidas se mobilizavam. Era lindo de ver como as torcidas estavam ali vibrante, participativa, cada uma confiante no seu clube. E ao final do jogo, você vê naquela massa da torcida do Flamengo saindo e a torcida do Botafogo comemorando. Olha, é uma das coisas mais lindas que o futebol pode produzir. O efeito da torcida fazendo a festa quando o seu clube faz um triunfo. O árbitro da partida foi José Roberto Wright. Ele não teve como ajeitar um pênalti, ele não teve como fazer algum tipo de situação que melhorasse para o Flamengo, até porque o Botafogo jogou uma partida seríssima, jogou a partida com muita disposição e o nosso goleiro Borrachinha fazendo uma partida excepcional. Ao final do jogo, o goleiro Borrachinha foi levado até a torcida do Botafogo, que gritava seu nome freneticamente. Ele saiu ovacionado para os túneis, né? A torcida gritava o nome dele o tempo todo, porque todo mundo reconhece. O Borrachinha fez uma atuação excepcional, muito, mas muito fora da curva. A atuação do Borrachinha foi uma dessas atuações que consagra um goleiro para todo sempre. Até hoje, talvez tenha sido uma das atuações de goleiro mais emblemáticas do Brasil e quiçá do mundo, porque foi algo assim inacreditável. Bom, o Botafogo jogou com Borrachinha, Perivaldo, Nilson Andrade, René China, o Russo, depois o Romero, Mendonça e Renato Sá, Gil, o Búfalo Gil, o Marcelo, que é o Marcelo Oliveira, e o Ziza, depois o Chiquinho. Nosso técnico era Joel Martins. O Flamengo, olha o time do Flamengo, era um time massa. O Flamengo jogou com Cantarelli, Toninho, Rondinelli, Manguito e Júnior, Carpegiani, Adílio, depois o Luizinho, e o Zico, Reinaldo, Cláudio Adão e Júlio César. E o técnico era Cláudio Coutinho. E houve uma expulsão, tá? Foi expulso nesse jogo o Perivaldo. O que eu gostaria de ressaltar é que esse recorde absoluto é de absoluto romantismo. Eu acredito que muito dificilmente algum clube no Brasil vai conseguir quebrar esse recorde nos dias de hoje, mas que foi uma época muito diferente, do qual os times jogavam com um amor à camisa muito grande, a torcida comprava essas ideias. Para você ver, era um jogo do Campeonato Carioca, da Taça Guanabara, e deu um público de quase 140 mil pessoas no Maracanã. Era uma época de ouro do futebol, uma época que os craques jogavam, quem era craque jogava, e havia assim na torcida esse clima de otimismo, não vamos deixar, e era assim que a torcida do Botafogo se comportava. A torcida do Botafogo acreditava, ia para dentro, cantava mesmo, levava o time nas costas e fazia diferença. Coisa que a gente precisa continuar fazendo. A torcida do Botafogo sempre foi o 12º jogador. E é isso que nós precisamos continuar, sendo o 12º jogador. Chega ao fim mais um vídeo de confrontos históricos e eu espero vocês no próximo confronto. Fogo! Tchau!